Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos do tempo do crime, que é explicado pelo artigo 4º do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. O artigo 4º do Código Penal, ele disciplina o tempo do crime. A letra da lei é o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Muita atenção, pessoal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O Código Penal ele diz que, conforme o artigo que acabamos de ler, a hora exata em que o agente comete o crime ou se omite diante de um crime ou fato em que tinha obrigação legal de evitar, né? Esse daí eu estou falando no caso de omissão. Ele tinha obrigação de evitar, é a hora da ação, a hora do fato em si, não é a hora do resultado do crime. No homicídio, por exemplo, não importa neste caso quanto tempo a pessoa demorou para morrer. Não é a hora em que a pessoa morre por ter levado um tiro. É a hora em que ela foi atingida pelo projétil. Essa é a teoria da atividade. Gravem isso. Considera-se o tempo do crime o momento da atividade. Cai muito em prova esse assunto e a resposta certa é atividade. Teoria adotada pelo Código Penal, ou seja, pelo direito penal brasileiro, para o tempo do crime é a teoria da atividade. Existem crimes que têm uma análise de tempo diferente, são eles os crimes permanentes e os crimes continuados. Os crimes permanentes são tratados de forma diferente, porque eles se prolongam no tempo. A atividade dura mais tempo e o tempo do crime é todo o tempo da ação, toda a execução do crime, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, por exemplo. O tempo da atividade não é só o momento do arrebatamento do sequestrado, é todo o tempo em que a vítima permanece em poder do criminoso. Existem casos em que pessoas permanecem sequestradas por anos. Furto de energia elétrica também é outro exemplo. O abolitio criminis se aplica ao crime permanente normalmente. Se durante a execução do crime surgir lei mais benéfica, a lei será aplicada ao delito. Mas também temos que ficar atentos. Se durante a execução do crime permanente surgir lei mais gravosa para o delito que está em execução, essa lei mais gravosa também é aplicada, porque conforme a teoria da atividade, fiquem atentos, conforme a teoria da atividade, ela determina que o tempo do crime é o momento da ação ou omissão. E no caso do crime permanente, a ação se prolonga no tempo. E para que não houvesse mais discussões sobre o tema, o STF ele sumulou isso. Então quer dizer que a ação ou omissão ela está se prolongando no tempo, no caso do crime permanente e do crime continuado. Então se aplica sim a lei nova mais gravosa, porque está se prolongando no tempo. E o STF sumulou isso, súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, do mesmo jeito que se aplica o abolitio criminis ao crime continuado e ao crime permanente, também se aplica a lei mais gravosa, sim, tá? O mesmo acontece com o crime continuado, como eu já disse, né? Que é aquele tipo de delito reiterado com o mesmo modus operandi. Isso é o crime continuado. São várias ações, vários furtos, por exemplo, ao longo de alguns meses, sempre do mesmo jeito. O tempo do crime é considerado de todas as atividades. Nesse tipo de crime, sempre analisando o caso concreto, tá, pessoal? Tem que analisar o caso concreto, não é todo fato que pode ser considerado crime continuado. Tem que ter provas de que é um crime continuado, tem todo um processo a ser analisado, tem que ver a acusação do promotor, como vai ser feita, tá? Tem que ver o juiz como ele vai analisar o caso. Então, para ser considerado crime continuado, é mais complicado. Se é analisado o caso concreto. Será considerada apenas uma conduta que terá a pena aumentada de 1/6 a 2/3. Esse tipo de delito também tem um tempo de crime diferente e se aplicam as mesmas regras do crime permanente. O crime continuado ele tem um artigo só dele, tá? Que está no Código Penal, que é o artigo 71. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Ajude o canal a divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima.